Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Jonathan falando. Estou aqui para falar sobre a segunda rodada do Brasileirão, sobre os resultados, um pouquinho das polêmicas que não faltou. Então peço para você deixar seu like aqui no vídeo, se inscreva no canal se não for inscrito e dê aquela força divulgando esse e demais vídeos para ajudar quem está começando. Bora lá, começando pela ordem dos jogos, iniciando pelas partidas de sábado, quando ele aqui que está atrás de mim fez 3-0 no Vasco. O Vasco resolveu poupar boa parte dos titulares para esse jogo, uma decisão que eu acho bem questionável, focando só na Sula. E assim, assustadora a atuação do Vasco. É normal ter problemas e que até perdesse, até pelas reservas. Mas assim, a completa falta de capacidade de competir, especialmente defensiva, foi muito preocupante. Porque, mesmo com as mudanças que se espera de um bom trabalho do técnico, mesmo quando muda o time, ele consegue ter um mínimo de organização defensiva para ser competitivo. E não foi isso. O Corinthians fez 3-0 e um Corinthians que assim, fez 3-0, matou o jogo rápido, fazendo 2-0 e se poupou. Não foi um Corinthians também que botou o pé no acelerador e tudo mais. No segundo tempo foi construindo as coisas ao natural. Sim, e se não fosse a arbitragem até teria feito mais. O primeiro gol anulado eu acho uma merda essa regra, mas sim, é o procedimento geral, acontece esses toques assim, mesmo sem querer, que desequilibra. Agora, o segundo gol é o famoso, o VAR procurou um motivo para anular o gol. É ridícula a anulação do segundo gol do Corinthians. O Vasco também reclama do lance do início do primeiro gol, né, que a bola bate na mão do Ranieri. É aquilo, para mim não deveria ser marcado. Mas a questão é que não tem critério. Não tem hora que eles marcam, tem horas que não. Então é difícil, eu acho que o torcedor do Vasco tem direito de reclamar, porque é aquilo, eles nunca têm critério sobre se isso é falta ou não. O Corinthians também reclama de dois lances possíveis de expulsão, especialmente do Jair, que, nossa, na cara do Daronco, ele dá um pisão no Coronado, e depois também o Memphis toma um pisão do Lucas Piton. Então, mesmo um jogo que foi 3-0, o placar foi tranquilo, ainda teve problema de arbitragem. Também no sábado, tivemos o Ceará fazendo 2-0 no Grêmio, uma ótima vitória do Ceará, já tinha deixado os 3 pontos escapar na primeira rodada, agora não teve isso. Fez 1-0 ali com o Pedro Raul, que está numa fase iluminada, depois segurou a pressão do Grêmio, e o goleiro Bruno também fazendo importante. E no final ali, o Volpe mandou o Volpe para a área no jogo de segunda rodada do Brasileiro, essa aí é nova. E o time acabou tomando 2-0. É um Grêmio que tem mais ponto do que atuação, já foi assim na ida. E também não teve uma grande atuação. E o Ceará é um time competitivo. Esse trabalho do Condé é bom. E para fechar o Sabadão, tivemos o Botafogo vencendo o Juventude por 2-0. Vitória merecida. E principalmente pelo segundo tempo. O segundo tempo do Botafogo foi muito bom. Principalmente nos primeiros minutos, o Juventude até começa melhor, pressionando. Parecia que poderia empatar, mas depois assim o Botafogo acelera a marcha. E assim, mesmo com as mudanças de técnico, de treinador e de jogadores, parece que tá isso ainda na cabeça dos jogadores, mesmo dos novos. Essa capacidade que o Botafogo tem de acelerar, de ser intenso e de se impor muito contra os adversários, especialmente quando tem campo. Contra o Palmeiras já foi assim, e contra o Juventude foi idem. A partir do momento que o Juventude se expôs mais, que deu mais campo ao Botafogo, virou um rolo compressor. O 2-0 acabou até sendo um pouco pelo que foi reto no final do jogo, tanta chance do Botafogo criou e desperdiçou. Indo para os jogos do domingo 4 da tarde, tivemos duas partidas. Primeiro, o Fluminense ganhando do Red Bull Bragantino por 2-1. O Fluminense quase deixa a vitória escapar num gol estranhíssimo, uma falha, então um gol de cabeça quase fora da área. Do Pita, o Red Bull Bragantino mais uma vez não consegue ter segurança defensiva. 2 rodadas, 4 gols tomados. É difícil competir quando o seu time toma 2 gols todo santo jogo, né? Fica complicado, mas que o ataque às vezes funcione. A defesa sempre entregando. O Fluminense consegue vencer nesse Gaúcho, 2 vitórias seguidas, se recupera da derrota na ida, faz a obrigação que era vencer em casa. Ok. E não é começo, né? Não tem como cobrar muita atuação, tá iniciando, tá valendo Gaúcho, é importante conquistar os 3 pontos e a equipe conseguiu. No mesmo horário tivemos no Mineirão Atlético Mineiro 0, São Paulo 0. Olha, eu vou te dizer que até a expulsão do Caleri, o jogo foi sofrível. Nossa, foi duro de se ver. O São Paulo, no primeiro tempo, até conseguiu chegar em vários momentos, um jogo mais equilibrado, mas faltava mais qualidade. O time sem Oscar e sem Lucas faz falta. Sem os dois, sem Pablo Maia também, é um dos focos importantes, porém que o São Paulo já é mais limitado. O Atlético Mineiro também pouquíssimo esperado, uma dificuldade para propor o jogo impressionante. Mas até a expulsão do Caleri,
Eu acho que ele dá um pouco de margem, mas também acho que o árbitro foi rigoroso. Eu acho que é o tipo de lance que pra mim tem que ser na hora. Se o árbitro viu, ele viu na hora e decidiu o amarelo, pra mim esse é o tipo de lance que tem que ficar a interpretação do árbitro na hora. Porque é um lance interpretativo. E ele estava na posição correta, ele estava com todas as condições de ver o lance. E depois disso, é um bombardeio do Galo, muita bola cruzada, que é a marca do time do Cuca, um show de cruzamentos e o Rafael, assim, espetacular. Ele fez 2 defesas ali, encabeçadas, quase a queima-roupa, espetaculares. Garantiu os 1 pontinho pro São Paulo, que pelo contexto acabou sendo muito bom. O Atlético Mineiro lamenta porque nos 2 jogos faltou poder de definição. Criou muito contra o Grêmio e o Volpe foi o melhor em campo. E criou, nos últimos minutos, criou chances para ganhar do São Paulo e o Rafael foi o melhor em campo. Então o Atlético Mineiro teve dificuldade de botar a bola na casinha. Indo por horário das 6h30 da noite, já tivemos 4 partidas, 4 jogos 6h30 da noite no domingo, que maravilha. Começando pelo histórico primeiro ponto do Mirassol no Brasileirão, 1-1 contra o Fortaleza. Fortaleza, muitas mudanças, uma média de idade um pouco mais baixa que a derrota por Racing, mas ainda assim, time média de idade bem alto, mais de 30. O elenco do Fortaleza foi montado desse jeito. Você tem mais de 30 anos? Pode vir pra cá. Uma regra é essa. E o time até sai na frente com o Martínez num belo gol, mas o Mirassol, especialmente com as mudanças, o time foi crescendo no jogo, foi pressionando e conseguiu um empate ali no finalzinho com o Christian. Estreia do Mirassol pela primeira vez jogando em casa, tinha mais de 4 mil pessoas no Maião. Assim, para a realidade do Mirassol, uma cidade de 60 e poucos mil habitantes, um ótimo público. O estádio passou por reformas e ficou bem legal o estádio. E o Mirassol não sai de uns abandonos. Apesar disso, o Mirassol, assim, 2 jogos e tomando gol no começo dos 2 jogos. Aí também é complicado, né? O time vai ter dificuldades para competir, já tem suas limitações e todo começo de jogo começa desatento, tomando gol, é complicado. E pro Fortaleza, que semana, hein? Que semaninha. Tomou um vareio do Racing, agora perde a vitória no finalzinho. Que semana. O Inter fez 3-0 no Cruzeiro. Cara, não tem como falar desse jogo e não citar problema de arbitragem, a expulsão completamente equivocada e maluca do zagueiro Jonathan Jesus, e o jogo acabou ali. Pô, o time se defender com 1 a menos contra esse time do Inter no Beira-Rio é uma tarefa quase impossível. O Inter vence ao natural, soube usar a vantagem, o Cruzeiro não conseguiu ter armas também para se defender. É outro que também não teve uma boa semana, perdeu com o União Santa Fé jogando nada, e toma agora 3-0. Um jogo que acaba sendo marcado por essa questão de arbitragem, claramente uma expulsão injusta. Ainda assim, eu esperava um pouco mais de capacidade do Cruzeiro, pelo menos se defender, né? Mas nem isso. O Inter vem numa sequência, além depois do título, o último empata fora de casa com o Flamengo, consegue empatar fora de casa com o Bahia, agora vence o Cruzeiro e vence bem. É realmente um time hoje de topo no país, um dos melhores times do país nesse momento. O trabalho do Roger é muito bom, o Alan Patrick também jogando uma bola absurda. Falando dos melhores times do país, bora falar do Flamengo, que fora de casa o Badão fez 2-1, sofreu mais do que se esperava, o Vitória chegou a empatar e tudo mais, mas o Flamengo conseguiu vencer. É aquilo, fez o que precisava, fez os 3 pontos, mas foi uma semana de Flamengo que não empolgou em nenhum dos 2 jogos, né? Contra o Tátira quase tomou um empate no fim ainda, contra o Vitória também não foi uma atuação assim, uau, que atuação do Flamengo. Vamos ver agora na Libertadores se consegue, contra o Cetal Córdoba, um adversário mais frágil em casa, e consegue ver um Flamengo com uma atuação melhor que foi nesses 2 jogos. Mas mesmo assim, é aquilo, pontos corridos, quando você não está no bom dia, você tem capacidade de vencer jogos. Quando você não joga o seu melhor, também é muito importante, ainda mais fora de casa. E o Flamengo mostrou isso. Que também vale para o Palmeiras. Na Ilha do Retiro, vitória do Palmeiras por 2-1. E aqui, nossa, a arbitragem, bem o prêmio para dar polêmica. O primeiro pênalti do Palmeiras eu já achei polêmico, já achei bem questionável. O zagueiro do Sport tem um movimento, mas não sei se teve intensidade para isso. O primeiro pênalti do Palmeiras é o famoso: se é com o seu time esse lance, você pede pênalti, xinga o árbitro. Você ficar pedindo pênalti para ele marcar. Agora, se um jogador do adversário, um time está inventando o seu, sofre aquele pênalti, você vai xingar o árbitro de ladrão e o caralho é 4. É esse famoso lance. E o segundo pênalti é uma piada completa. Uma piada completa que ele ter se marcado. Falando sobre o jogo, mais uma vez um Palmeiras que não foi brilhante, mais uma vez um Palmeiras que deveu desempenho.
Mais uma vez o Palmeiras, que defensivamente também cedeu mais espaço que o normal, ainda assim é um Palmeiras que consegue vencer, é um Palmeiras que consegue pontuar, isso no ponto corrido faz muita diferença, mesmo com todos os problemas de desempenho. Eu não consigo cravar que o Palmeiras, por exemplo, não vai terminar entre os 4 do Brasileirão, porque esse time tem uma capacidade de sobreviver dentro dos jogos, de pontuar, especialmente quando não joga bem, de pontuar fora de casa. É muito simples, muito difícil você conseguir ganhar do Palmeiras de Abel Ferreira. Uma mentalidade vencedora, uma capacidade de sobreviver impressionante. No Sport, tem que muito lamentar, o Sport tem 2 jogos no Brasileirão, sofreu 3 pênaltis, 2 deles completamente, completamente inaceitáveis, e um que eu não achei que foi. Mas ok, então o Sport tem muito que reclamar, o time jogou bem, jogou melhor que o Palmeiras boa parte do jogo, quando mesmo saindo atrás do placar foi buscar um empate, buscando de maneira merecida, o Lucas Lima jogando bola, Barleta também bem, e Sérgio Oliveira aparecendo bem também nos momentos, mesmo com suas limitações, um Sport que competiu muito. Dá pra citar isso, nos 2 jogos contra São Paulo e Palmeiras, a gente viu um Sport competindo bastante, defensivamente conseguindo se segurar e também levando perigo no ataque. Hoje, contra o Palmeiras, o Sport mostrou, especialmente explorando os lados de campo, o Cariús pela esquerda com o Barleta, na direita subidas do Hereda, com o Lucas Lima caindo por ali também, então foi um Sport bem competitivo. Eu acho que o Sport sai dessas 2 primeiras rodadas frustrado, porque principalmente questão de arbitragem, mas assim, sai de maneira positiva, pegando um jogo, estreou fora de casa no Morumbi e recebeu o Palmeiras em casa e fez 2 bons jogos. Se manter esse nível, é um time que, olha, é esse nível de competição que o Sport precisa para se manter na Série A. E finalizando a rodada, tivemos um ótimo empate 2-2 entre Santos e Bahia, um jogo bem movimentado, bem interessante. A gente começa o jogo com o Santos melhor, pressionando, até chegando, mas depois ali de uns 15 minutos mais ou menos, o primeiro tempo completamente dominado pelo Bahia. O Bahia explorando muito isso do Santos, jogando uma linha mais alta, as fragilidades defensivas do Santos. Porque, bom, o Santos, a linha de defesa do Santos é a mesma da Série B, com o Zé Ivaldo, né, de titular. E a linha de defesa do Santos na Série B já não era um exemplo de segurança. O Gabriel Brazão vira e mexe no melhor em campo no jogo do Santos. Imagine se uma linha de defesa que na Série B já teve alguns problemas, na Série A o que vai acontecer? Então, é mais um jogo que o Santos toma 2 gols. O Santos tem 2 jogos, 4 gols tomados, 2 em cada. O que eu falei para o Red Bull Bragantino, vale para o Santos. Não adianta você ter qualidade no meio para frente, seu ataque ser capaz de criar e fazer mais de um gol por jogo. Se sua defesa é capaz de tomar mais de um também, isso vai dar problema. Em pontos corridos, isso custa muito caro. O Santos consegue virar o jogo de maneira merecida, o Santos joga melhor no segundo tempo durante boa parte do jogo e vira com merecimento. Acho que a postura do Bahia é muito retraída, também chamando o time do Santos, dando campo, até porque o Bahia também não é como se fosse o time mais seguro do mundo na defesa. E o Bahia mesmo mudando de jogadores, e aliás, o elenco do Bahia deu uma subida de nível bem legal. Mas depois que o jogo empata, o Bahia vai para cima. E aí, soube explorar muito bem todos os espaços da defesa do Santos. Um belo gol do Juba, que jogou muita bola hoje também. E cara, os últimos minutos do jogo na Vila Belmiro é maluquice. Os 2 times largaram de mão, virou uma trocação total. Um time, uma recomposição defensiva também não existia. Virou um ataque contra-ataque ali. Entretenimento. Podia ir para qualquer um dos lados na final do jogo, principalmente o Bahia. O Bahia foi quem teve até melhores chances, mas faltou a melhor capacidade de finalizar. Eu acho que pro Santos sai um gosto amargo, porque o time chegou a conquistar a virada e perdeu essa vantagem até que fácil demais. E pro Bahia, o Bahia pagou caro pelo não ter aproveitado a chance que criou, especialmente no primeiro tempo, e pela postura, para mim, retraída demais no segundo. Teve todas as oportunidades possíveis para sair com os 3 pontos da Vila. Então, é um empate que, pensando em tabela, empatar fora não é ruim, mas assim, é um empate meio ruim pro Bahia, porque você teve todas as chances de sair com o triunfo e deixou escapar. Mas é isso, pessoal, essa é a minha análise da rodada, das polêmicas, dos resultados. Deixe nos comentários se você concorda ou discorda de alguma coisa, e não esqueça também de dar like aqui no vídeo, se inscrever no canal se não for inscrito e dar aquela força divulgando esses demais vídeos para ajudar quem está começando. Muito obrigado por você que veio até o fim, tchau, tchau e até a próxima.